Economia chinesa, Evergrande, minério de ferro, alta da Selic, Fed, como tudo isso impacta os mercados e Ibovespa. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o cenário econômico e 4 pontos que o investidor de bolsa tem que acompanhar. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? As últimas semanas foram super voláteis em função de vários pontos macro, né? E eu sempre falo aqui para os investidores, é muito importante entender e olhar para o cenário macro, né? Tudo que está acontecendo, porque eles têm uma forte correlação com os ativos. E hoje eu vou falar aqui sobre 4 pontos importantes que o investidor tem que monitorar, tá? Vamos começar pelo primeiro e olhar para as bolsas, né, em geral. Eu trouxe aqui mais uma vez aquele gráfico, né, aquela análise mostrando como o Ibovespa está em relação aos seus peers, né? Então, quando a gente olha aqui para os emergentes, a gente está vendo aqui México, Itália, Rússia, Índia. E o que a gente vê? Ibovespa caindo 4,4, México subindo 17, Itália 17, Rússia mais de 21 e Índia 25%, ou seja, aquela baita descorrelação, né? Estamos apanhando feio. Quando a gente olha para os desenvolvidos, né, a gente vê também um cenário bem parecido. Então aqui, Ibovespa caindo 4,4, né, o S&P subindo 19, Nasdaq subindo 16 e Eurostock subindo 17. Então estamos para trás. E ficamos para trás, né, por vários fatores, principalmente para os internos, ruído político, inflação, alta de juros, entretanto, sem nenhuma grande mudança estrutural. Então, essa pernada, né, que a gente levou está precificando algo muito ruim. E o ponto é, se algo muito ruim acontecer, parece já precificado. Então eu vejo nesse momento aqui que o Ibovespa está descontado em relação a outras bolsas, tá? Esse gap aqui deve fechar em algum momento, é um ponto importante para o investidor continuar monitorando, tá? O segundo ponto é China. Então a China vem chamando a atenção dos investidores por vários fatos, né? O da Evergrande é um deles. Existe ainda muita incerteza, né, em relação à empresa, se pagou, se não pagou a dívida da última semana. Entretanto, a gente assistiu uma melhora aí com os boatos de que a empresa, de fato, teria pago na última semana aí aquela parte da amortização. Mas quando a gente olha para os dados da economia chinesa, vamos lá, né? Então a gente viu o minério de ferro caindo fortemente e retomando, né? Em consequência de todo aquele movimento. 25% da economia chinesa vem da construção civil. Minério de ferro, 98% é utilizado para a produção de aço plano e aço longo, né, que são os vergalhões, são utilizados na construção civil. Impacto na construção civil com confiança, né, caso alguma coisa aconteça de fato com a Evergrande, impacta a construção civil e, consequentemente, o minério de ferro. Movimento exagerado, eu já trouxe aqui uma discussão, né, isso me parece muito mais a China ali operando o mundo do que, de fato, um colapso na economia chinesa e impactando o preço da commodity, tá? Quando a gente olha para alguns outros dados que são importantes, né, falando de China aqui, a gente vê ainda uma forte retomada, né? Então, importações, os dados de importações do lado anual, né, em relação ao ano passado, agosto a gente vê um crescimento de 33,1%, crescimento forte. Ah, pessoal, esses gráficos aqui eu vou deixar disponíveis dentro do meu canal do Telegram. Então, se você não faz parte, o link está aqui embaixo, clica, entra, eu já vou deixar aqui disponível para quem quiser acompanhar. Quando a gente olha para as exportações, né? Então a China aqui crescendo 25,6% em agosto em relação ao ano passado também. Quando a gente olha a série, é um crescimento forte em relação a 2020, em que a China cresceu 2,3%. Né? Foi a única economia aí relevante que conseguiu crescer. Então os dados da China continuam indo bons, né? Alguma desaceleração na margem, mas sem nenhuma mudança. Vendas no varejo, aqui a gente pega acumulado no ano, até agosto subindo 18%, 18,15%. O varejo foi um dos segmentos que mais sofreu nessa pandemia. E aqui a China mostra um forte crescimento ainda. Produção industrial acumulada no ano 13,1%. Alguma coisa da variante Delta ali tem impactado o fluxo de pessoas na China. E isso acaba atrapalhando de alguma forma a produção. Entretanto, a gente tem um crescimento forte. Ninguém está vendo, né, um colapso, uma queda, nada disso. Na margem tem dados um pouco mais fracos, entretanto são dados aqui de um crescimento robusto, né? Gostaria eu que a economia brasileira estivesse crescendo nesse ritmo. Quando a gente olha para o lucro também industrial, né, a gente vê aqui o último dado, é julho, né,
pouquinho de defasagem, crescendo 16,4%, mas ao longo do tempo, né, desses últimos meses, um crescimento fortíssimo, 50%, 36%, 20%. Então, a indústria chinesa está rentabilizando. E aí, quando a gente olha para a inflação ao consumidor, né, que é como se fosse o nosso IPCA, está extremamente baixa lá, então abaixo de 1%, ou próximo aqui, né, nos próximos dados. Quando a gente olha para inflação ao produtor, né, então um IGPM, que pega muito mais o lado das commodities, dos insumos, tivemos uma inflação aqui quase em 10%. Também nada fora da realidade, uma realidade que o mundo está vivendo, uma inflação mais alta, muito mais ao produtor do que ao consumidor, mas sem grandes pontos, né? E quando a gente para discutir, eu já trouxe essa discussão aqui. A questão é, a China vai deixar de crescer num nível de 7, 8, 9%? Ela vai chegar em 2027 e não vai entregar o plano dela de crescimento e não vai ultrapassar os Estados Unidos? Muito difícil, né? Eles estão muito focados nisso, ainda mais com o poder que eles têm, né? Monetário, fiscal. São grandes aí, investidores do mundo inteiro, não vão deixar que uma empresa do setor de construção quebre e acabe com todo esse plano, né? Parece muito mais aí o modo operante da China. Bom, o terceiro ponto é olhar para os Estados Unidos, né? Então a gente vê um crescimento forte lá, uma retomada, já trouxe vários dados aqui, mas na última semana, né, o Fed, a reunião deles ali de decisão de juros, manteve os juros, já sinalizaram ali uma alta para o ano que vem, uma leve alta, né? Então assim, é uma escalinha ali que provavelmente a gente vai ver os juros nos próximos 2 anos chegando ali a 1,5%, como eu falei, né? Essa redução dos estímulos, essa mudança, né, na liquidez global, ela é muito sutil e muito lenta, né? Afinal, nenhum diretor de política monetária do mundo, com o poder de fogo que os Estados Unidos têm, vão fazer um movimento abrupto ali e impactar todo o resto do mundo. A gente deve ter aí o início do taper, né, que é a redução daquela programa de liquidez de recompra de títulos mensal de 120 bi, reduzindo nos próximos meses, mas isso já está precificado e a gente viu que o mercado nem reagiu ao fato, tá? Então esse fato, né, é importante monitorar que apesar de dado, de precificado, a calibragem do dia a dia aí na fala dos diretores faz o mercado ir para cima e para baixo, tá? E quando a gente olha para o quarto ponto, né, Carol, é a visão aqui de Brasil. Entender que o Brasil tem alguns pontos de atenção, né? Inflação aqui, quando a gente pega o IPCA 15 que saiu na última semana, a prox aí da inflação, né? Só que no meio do mês, ultrapassou os 10%, 10,5%. Isso vai continuar aí pressionando o Banco Central por um movimento aí de aumento de juros, né? A gente já viu aí 1%, deve vir mais um e mais um. E caso a gente não veja essa inflação se controlando, né, estabilizando, o Banco Central aí provavelmente pode continuar um ciclo aí mais forte o ano que vem, mas não é claro ainda, dados os graus de incertezas que temos, né? Essa inflação aqui é muito incerta, o próprio Banco Central já pontuou que essa volatilidade é bem acima da normal, do que estamos vivendo. IGPM, né, que é a inflação nossa ao produtor forte, né? A gente vê uma inflação acima de 30%. E aí, quando a gente fala das expectativas, né, para esse ano, para o ano que vem, a economia aí se mantém crescendo acima de 5%. E a partir do ano que vem, né, um crescimento um pouco mais fraco, a gente vê as expectativas reduzindo, certeza política, problema com energia, matriz energética, entre outros, aí tem afetado essas expectativas. Desemprego ainda, né, num patamar elevado, porém aqui a gente olha para 14,1, um pouquinho abaixo do último dado. Sempre chama atenção para o desemprego, né, que ele nunca reflete de fato a máquina de emprego e desemprego. O que é mais interessante olhar é para a geração de emprego, porque o desempregado, né, ele não necessariamente é um desempregado se ele não procurar um emprego. Então, na retomada econômica, né, muita gente que não estava buscando emprego volta a buscar emprego. E, teoricamente, esse cara que não era um desempregado para a base estatística, ele volta a ser um desempregado, né? Então distorce. A gente pode ver em algum momento uma melhora econômica e um aumento do desemprego com uma geração forte de emprego. Então chama sempre atenção para esses dados que eles podem distorcer um pouquinho a visão. O PIB nosso, né, trouxe mais uma vez aqui, crescendo forte em relação ao ano passado. Vendas no varejo, o último dado aqui, mostrando um crescimento de 5,7%.
Varejo retomando, né? Isso é importante, aquele call de reabertura que impacta muito as ações do setor de varejo físico. Então, olhar para esse dado aqui faz sentido nesse momento, né? Para quem tem principalmente essas ações atreladas ao setor de varejo físico. Produção industrial retomando, mas aqui é um ponto de atenção para a gente ver como é que as cadeias estão se comportando, né? Principalmente por falta de insumos. Esse é um ponto importante. E serviços forte, né? Então acho que serviços é um outro ponto aí, mais um segmento que sofreu muito, está retomando forte e isso acaba impactando as ações atreladas muito mais ao físico, tá? Então acho que esse é um pouquinho da visão que eu queria trazer aqui do cenário. Nossa economia está retomando, a gente tem um cenário de juros alto, de aumento, né, de juros, inflação forte, mas um crescimento robusto, e aí monitorar como é que a gente vai evoluir com essa inflação. A China num crescimento forte, com alguns pontos de atenção, né, Evergrande, entre outros ali, do modo de operar a China. O Ibovespa totalmente descorrelacionado, né, apanhou muito em relação aos emergentes, aos desenvolvidos, então tem um gap que provavelmente deve fechar em breve. E Estados Unidos, essa questão da redução dos estímulos, tá? Então são esses pontos todos que devem continuar fazendo preço, né, na bolsa e que o investidor deve acompanhar de perto, tá, pessoal? Bom, como eu falei, esses gráficos eu deixei disponível no meu canal Telegram, então quem quiser o link está aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.